Compreensão do simulado de reciclagem número 30. Pergunta número 1. As vias urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão o seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, são consideradas, letra A, que é a resposta certa, vias terrestres. Pergunta de número 2. A via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, chama-se, letra C de casa, que é a resposta certa, coletora. Pergunta de número 3. Qual a velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização? Letra D de dado, que é a resposta certa, 30 km por hora. Pergunta de número 4. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujeito um condutor ao cometer uma infração? Letra D de dado, que é a resposta certa, apreensão do veículo e utilização da Carteira Nacional de Habilitação. Pergunta de número 5. Quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, o condutor ficará sujeito a, letra C de casa, que é a resposta certa, multa e remoção do veículo. Pergunta de número 6. Uma placa com o desenho abaixo indica que nas proximidades existe, letra B de bola, que é a resposta certa, estância hidromineral. Pergunta de número 7. Qual o significado da placa A2A? Letra A, que é a resposta certa, curva à esquerda. Pergunta de número 8. Os exames para fins de habilitação para conduzir veículos automotores e elétricos deverão ser realizados junto ao, letra B de bola, que é a resposta certa, órgão ou entidade executiva do Estado, do domicílio ou residência do candidato. Pergunta de número 9. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança e onde não houver faixa ou passagem para pedestre, o cruzamento deverá ser feito, letra C de casa, que é a resposta certa, em sentido perpendicular ao de seu eixo. Pergunta de número 10. O condutor que parar o veículo, embarque ou desembarque na contramão de direção, comete uma infração de qual natureza? Letra A, que é a resposta certa, infração de natureza média. Pergunta de número 11. Indique a placa de advertência que significa peso bruto total limitado. Letra D de dado, que é a resposta certa. Pergunta de número 12. Qual o significado da placa A38? Letra B de bola, que é a resposta certa, largura limitada. Pergunta de número 13. Estradas e rodovias formam as vias? Letra A, que é a resposta certa, rurais. Pergunta de número 14. Sobre a posição adequada à condução de veículos que evita o desgaste físico do condutor, marque a alternativa correta. Letra C de casa, que é a resposta certa, braços ligeiramente dobrados. Pergunta de número 15. A falta de contato entre os pneus e o solo que faz com que o veículo se desestabilize e, por consequência, o condutor perca o seu controle é chamada de, letra C de casa, que é a resposta certa, aquaplanagem ou hidroplanagem. Pergunta de número 16. Qual o principal elemento do trânsito? Letra C de casa, o homem. Pergunta de número 17. Qual das opções abaixo não é um tipo de condição adversa? Letra D de dado, que é a resposta certa, manutenção. Pergunta de número 18. O ofuscamento enfrentado pelo condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Sobre a utilização de medidas que evitam esse tipo de ofuscamento, marque a alternativa correta. Letra B de bola, que é a resposta certa, utilizar óculos protetores. Pergunta de número 19. Em relação à ingestão de bebida alcoólica, é correto afirmar que, letra D de dado, que é a resposta certa, todas as afirmativas estão corretas. Pergunta de número 20. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que, letra A, que é a resposta certa, percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou diminuí-los. Pergunta de número 21. Para acionar o corpo de bombeiros em caso de acidentes, deve-se ligar para qual número? Letra A, que é a resposta certa, 193. Pergunta de número 22. Vítima de acidente pede água para beber, o que fazer?
Letra D de dado, que é a resposta certa, acalmar a vítima e não dar água ou qualquer outro líquido. Pergunta de número 23. Que procedimentos deve-se seguir ao prestar auxílio a um acidente de trânsito? Letra D de dado, que é a resposta certa, sinalizar a área, verificar as condições gerais da vítima e chamar o resgate. Pergunta de número 24. Qual o procedimento utilizado para socorrer uma vítima que se encontra com um objeto transfixado em seu corpo? Letra B de bola, que é a resposta certa, não deixar que a vítima se movimente e aguardar socorro. Pergunta de número 25. O uso da buzina de forma irregular constitui-se? Letra D de dado, que é a resposta certa, um desrespeito aos cidadãos. Pergunta de número 26. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa, cuidadoso e atento. Pergunta de número 27. Você está transitando numa via com o sinal verde e de repente sai da frente de um ônibus um senhor para atravessar a rua. O que fazer? Letra D de dado, que é a resposta certa, reduz a velocidade, sinaliza para o veículo que vem atrás e dá preferência ao pedestre. Pergunta de número 28. Para um comportamento seguro, o condutor deve, letra D de dado, que é a resposta certa, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Pergunta de número 29. É um direito do cidadão, letra A, que é a resposta certa, exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 30. O condutor, para manter boas relações no trânsito, deve, letra A, que é a resposta certa, respeitar todos os usuários da via. Obrigado e boa sorte na sua prova.